Olá galera, tudo bom? Esse vídeo ele é mais mesmo para conscientização. Tem muita coisa por aí, tem muita coisa ruim na internet, na TV e talvez esse vai ser dos poucos vídeos bons que você vai ver na internet hoje. Dos pouquíssimos, porque tá difícil. Às vezes você olha pra internet assim, você vê cada coisa. E a internet é um canal de comunicação incrível, onde você faz uma coisa aqui, estrala o dedo e já virou notícia no mundo inteiro. E muitas pessoas não estão sabendo usar esse meio de comunicação. Porque nós que somos formadores de opinião, eu aprendi que nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós fazemos. Porque a nossa vida não diz respeito só a nós. Tudo que nós fazemos influencia. Tudo que a gente faz influencia. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não influenciar as pessoas por um caminho negativo. Eu tenho visto muitos aí formadores de opiniões que têm influenciado sim muitas pessoas para este caminho negativo, mostrando pontos de vista distorcidos, mostrando apenas um lado da história, mostrando que a pessoa, enfim, está desconstruindo completamente os morais e os bons costumes. Inclusive você, pai e mãe, que coloca o seu filho demais na frente da televisão, coloque o seu filho demais, dá o celular pro seu filho e deixa ele fazer o que ele quiser, porque ali ele está quietinho, não está dando trabalho. Isso é um perigo, porque as pessoas que o seu filho está ali assistindo, eles estão vendo, eles estão aprendendo a te desobedecer, porque muitos desses youtubers, muitos desses canais que o seu filho está vendo, mostram para eles que eles podem ser o que eles quiserem, que eles podem fazer o que eles quiserem. E muitos não respeitam nem os pais mais, porque por influência dessas pessoas. E eu estou aqui listando algumas dessas coisas que eu tenho visto na internet, porque como eu já disse, né, tem muitas más influências, então temos que também expor o nosso ponto de vista e tentar ser uma boa influência. Recentemente teve aí uma história, né, da Kéfera, que para quem não sabe não, vou dizer grande não, mas ela é uma youtuber, que em seu canal, ela tem um canal chamado 5 Minutos, que tem mais de 11 milhões de inscritos. Eu fico me perguntando como é que pode uma pessoa dessas ter tantos inscritos. Como é que pode? Pois é, eu tô ali com cento e poucos inscritos e o meu canal ele é razoavelmente positivo, né? Não ofende ninguém, não maltrata ninguém, não persuade ninguém, mas enfim. Esta youtuber, né, que virou atriz, agora tá lá na novela das 6 da Globo, né, Espelho da Vida, ela assumidamente feminista. Então as posições que ela toma, assim, as palavras que elas falam, às vezes parece meio que sem nexo, parece que uma pessoa levou meio que uma pancada na cabeça e anda falando umas coisas meio sem sentido. Primeiramente sobre feminismo, eu fico me perguntando, e vou te perguntar também, se machismo não é bom, por que feminismo seria? Ou seja, machismo é um homem achar que é melhor do que a mulher. Isso não é bom. Agora, por que seria bom uma mulher se achar melhor do que o homem? Então, fique com essa pergunta aí no ar. Então, a Kéfera ela é uma youtuber que virou atriz, agora está lá na Globo. E ela é conhecida por muitas polêmicas. E uma delas foi porque ela rompeu com a mãe dela, porque a mãe dela se declarou eleitora do Bolsonaro. Então, porque a mãe dela se declarou eleitora do Bolsonaro, então ela rompeu com a mãe dela, porque ela não pode ter contato com pessoas que apoiam fascistas, nazistas e tudo que é istas. E aí entra outra questão que também parece meio contraditório. Gente da esquerda, eles falam muito sobre liberdade de expressão. Só que aí eu não entendo, tipo, se eu sou da esquerda e eu defendo a liberdade de expressão, eu não deveria respeitar aqueles que pensam diferente de mim? Eu não deveria respeitar aqueles que votam diferente de mim? Ou seja, você tem a liberdade de se expressar desde que a maneira que você se expressar me agrade. Caso contrário, você é um fascista, é um nazista, é mais não sei o que tem, é um intolerante. Quando na verdade a maior intolerância vem da esquerda. Mas eu não quero entrar nessa questão. Eu só quero entrar na questão de que a Kéfera é uma pessoa polêmica, que rompeu com a mãe porque a mãe diz que ia votar no Bolsonaro, e
enfim, eu vejo, para me falar, eu tive que assistir, né? Então, eu comecei a assistir alguns vídeos delas para poder analisar. E eu vi cada coisa absurda que, num vídeo mesmo que ela gravou lá sobre pressão estética, ela começou a falar sobre cada tipo de coisa que, às vezes, não dá para entender qual é a linha de raciocínio dela. E uma das coisas que ela falou que me chamou muita atenção, né, que ela disse até que colocou lá no stories dela, lá do Instagram, parece. Ela disse a seguinte frase: se todos nós aceitássemos, nos amássemos e não fôssemos inseguras, quantas empresas não iriam falir? É incrível, mas ela disse isso com as próprias palavras dela. Ela falou que postou isso no stories dela do Instagram. Se todas nós, ela está se referindo às mulheres, se todas nós nos aceitássemos, nos amássemos e não fôssemos inseguras, quantas empresas não iriam falir? E ela falava isso com uma tranquilidade, assim, como se fosse uma coisa boa. Nossa, que maravilha, empresas falindo. Ela estava falando sobre questão de capitalismo, sobre consumismo, essas coisas. E claro que consumir demais, assim, sem necessidade, não é bom. Mas se eu tenho dinheiro e quero gastar, qual o problema? Então ela começou falando sobre, tipo, e se a gente se amasse do jeito que a gente é, não, quantas empresas não iriam falir? Ela fala isso como se fosse uma coisa boa, ver empresas falindo. Quantos empregos não iriam ser perdidos? Quantas famílias não iriam passar dificuldade? Essa parte da história ela não pensa, mas enfim, foi só uma reflexão que ela fez, ela falou porque era para nós refletirmos. E eu tentei refletir e não cheguei a nexo nenhum. Acho que minha cabeça deu meio que um tilt aí. E então, ali no programa da Fátima Bernardes estava Kéfera, juntamente com outros convidados, e falando sobre o feminismo. Até que a dona do programa, Fátima Bernardes, talvez a Kéfera não saiba disso, né, que ela é a dona do programa, porque disse que o carinha qual estava dando opinião disse que ele não estava no local de fala, mas se quem deu a oportunidade para ele foi a própria dona do programa, então ele estava sim no local de fala. Mas enfim, aí ela foi perguntado para este rapaz sobre feminismo e tal, e ele começou a contar uma experiência dele, do que aconteceu na faculdade, né, de que ele estava ali parece que estava apresentando teatro. Aí perguntou para uma feminista onde era o banheiro e a feminista ficou horrorizada porque ele triscou nela. Coisa que é muito típico, né? Porque tem mulheres hoje que parece que elas odeiam os homens como se os homens fossem o pior ser da face da terra. Enfim, então, para mostrar melhor, vou usar uma tecnologia muito avançada, muito aplicada, que você nunca viu na história do YouTube, que é mostrar o vídeo dentro do vídeo. Então, você vai ver agora um pouco desta entrevista. São iguais atualmente? Não são iguais. Quando elas falam, por exemplo, em salários diferentes. em assédio, assim, ela direitos, tudo bem. Eu acho isso tudo bem. Agora, o que aconteceu? Assim? Explica mais. Vou explicar. O que aconteceu? Aqui já começou a ironia, né? Explica mais. Quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas sabe o que é. em nenhum momento eu tô ensinando. Não é o seu local de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Ou seja, o programa se chama Encontro com Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes coloca o microfone na boca dele pedindo a opinião dele. E vem a Kéfera, que era convidada do programa, dizendo que não era o local dele de fala. Faz sentido isso? Tipo, se não era o local dele de fala, por que então deram oportunidade para ele? E uma coisa interessante sobre o debate é que esses debates da Globo, eles não querem alguém de oposição. Eles querem que todo mundo concorde. Mas como é que eu vou debater se eu não tenho alguém que tem uma opinião contrária à minha? Não faz sentido. Debate tem que ter pessoas de todos os pensamentos. Aí ela vai lá e fala que não era o local dele de fala. Ou seja, para que deram oportunidade para ele então? Se não era para ele falar, né? Ninguém dá o microfone para uma pessoa para ela ficar muda, né?
momento do ensinando. Tá assim aqui, ó. Também a Só tô professora. passando alguns exemplos, entendeu? Eu só acho que assim, é importante. Então é isso, Kéfera. Eu vendo essa é a youtuber que tem aí, né, mais de 11 milhões de inscritos no seu canal, que se chama 5 Minutos, e tem influenciado muitas pessoas mesmo, né? Porque essa geração jovem segue muito esses influenciadores e muitos influenciam para o mal. E talvez você tenha deixado o seu filho na frente da internet, da televisão e nem tem percebido quem o seu filho está acompanhando. Então é bom tomar muito cuidado, porque essa mesma Kéfera que gosta de causar, em 2017 ela inclusive perdeu muitos inscritos por causa disso, porque ela falou, olha o que a mulher falou. Disse que Deus estava batendo punheta. Pois é, esta é uma frase dela, e depois ela disse que era só uma brincadeira, que as pessoas não sabem brincar. Mas aí eu te pergunto, que tipo de brincadeira é essa? Aí você coloca o seu filho para assistir. Então é isso, vamos ficando por aqui. Curte, comenta, compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva e vai compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram. E eu termino esse vídeo com a seguinte frase: mude o mundo, mas não deixe que o mundo mude você. Que Deus abençoe.